Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar a responsabilidade que os pais temos na formação dos filhos e também mostrar a graça de Jesus Cristo através da túnica colorida de José. Vejamos a história. A história da túnica de várias cores que Jacó deu a seu filho José é uma história cheia de aplicações práticas para a vida. É uma história também cheia de erros humanos. O primeiro erro foi, sem dúvida nenhuma, a casa de Jacó. Oh, querido, um pai, 4 mulheres, 4 esposas, 12 filhos. Quer dizer, tinha tudo para ser um problemão. Se nos lares tradicionalmente estabelecidos, com um pai, uma mãe, 2, 3 filhos, já existem muitos problemas. Imagine uma casa como a casa de Jacó. Os problemas eram diários, porque cada mãe favorecia seu filho, cada filho olhava com uma certa inveja, suspeita aos irmãos. Todos suspeitavam de todos. E se você pensar bem, vai ver que toda essa confusão foi o resultado de querer imitar os padrões do mundo pagão. Porque, querido, no plano original de Deus nunca esteve a bigamia. Deus não criou um Adão e várias Evas, ou vice-versa. O lar ideal planejado por Deus deveria ser formado por um pai, uma mãe e os filhos que viessem. Só que depois da entrada do pecado, o ser humano começou a tomar decisões erradas. Claro, o ser humano era livre. Deus não poderia forçá-lo a seguir o plano que ele tinha estabelecido para o homem. Então, aqui você pode ver que a liberdade, querido, pode ser uma bênção, mas ao mesmo tempo pode ser uma maldição. Depende de como vai usar a liberdade. Lameque, o primeiro bígamo, decidiu mal, escolheu duas mulheres. Por que fez isso? Não sabemos, a Bíblia não diz. E também não sabemos por que Deus permitiu isso. Para mim, a explicação é a liberdade. É a única explicação. Deus não nos dá liberdade só para fazer coisas boas. As decisões erradas também fazem parte da liberdade. Bem, o assunto é que com o tempo os seres humanos começaram a se dividir em 2 grupos. De um lado, os filhos de Deus. De outro lado, os filhos dos homens. Os filhos de Deus eram aqueles que conheciam a Deus como seu Criador e tentavam andar nos caminhos de Deus. Os filhos dos homens eram aqueles que não tinham em conta a Deus para nada e viviam como se Deus não existisse. Os filhos dos homens, como parte da sua cultura, tinham adotado a poligamia. E os filhos de Deus, que deveriam ter respeitado o plano original de Deus, tentaram imitar aos filhos dos homens. Agora, querido, eu não sei por que coisas da vida, aquilo que os homens sem Deus fazem, se torna atrativo para os filhos de Deus. Não sei. Foi assim ao longo da história. E muitos santos filhos de Deus adotaram o costume pagão da bigamia. Mesmo que esse nunca tivesse sido o plano que Deus tinha para seus filhos. Agora, o que é necessário destacar é o resultado terrível do pecado e das decisões erradas. A lição desta semana destaca a ideia de que as consequências dos erros humanos afetam não somente a quem erra, mas também as pessoas que estão ao seu redor e muitas vezes as gerações futuras que virão. Portanto, antes de tomar uma decisão em qualquer sentido, você deveria se perguntar: quais serão as consequências desta decisão que estou tomando agora? Paulo diz que ninguém vive para si e ninguém morre para si. Em outras palavras, somos responsáveis pela liberdade, pelas decisões que tomamos. E um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos que prestar contas de como utilizamos essa responsabilidade que Deus nos deu. Vamos ao segundo ponto da lição. A casa de Jacó, com 4 mulheres e 12 crianças, foi uma casa dominada pela rivalidade, pelo ressentimento, pela amargura. O capítulo 37 do livro de Gênesis descreve o caráter dos filhos de Jacó. Eram homens rancorosos, ciumentos, violentos. Para piorar, José era diferente deles.
A história posterior, que vamos ver, se você quer, continue lendo a história de José, a história posterior de José vai mostrar que ele era um rapaz espiritual, temente a Deus. E ele respeitava tudo o que era correto, que vinha de Deus. Agora, a história de José nos mostra que é possível ser correto e temente a Deus, mesmo que o ambiente em que você vive não seja um dos melhores ambientes. Gênesis 37, verso 2, diz o seguinte: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Silpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Agora, quais eram essas más notícias? A Bíblia não fala. E por que José tinha que acusar seus irmãos diante do pai? Não estava sendo um dedo duro? Era correta a atitude de José? Querido, este é um assunto delicado. Porque eu te pergunto, denunciar algo que está errado é virtude ou é defeito? Ficar indiferente, como dizendo, o que é que isso tem a ver comigo? Você acha que isso é o mais apropriado? Bem, o interessante é que os filhos de José já eram maus por natureza. E agora, sabendo que o irmão mais novo contava tudo para o pai, pois as coisas se complicaram. Eles ficaram com muita raiva. Para remate, vem o verso 3 do capítulo 37 de Gênesis. Diz: e Israel, Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Agora, me diz, em sã consciência, você acha que os outros filhos não percebiam que o pai amava a José mais do que a eles? Agora, não eram todos os seus filhos? Por que tinha que haver diferença? A Bíblia dá razão, acabamos de ler, diz, porque ele o teve na sua velhice. Bem, isso explica, mas não justifica. Nada justifica o favoritismo paterno ou materno. Os danos são terríveis e podem não aparecer à simples vista, mas o tempo se encarrega de mostrar como o favoritismo paterno ou materno é prejudicial, não apenas no desenvolvimento dos filhos, mas também no relacionamento entre eles. Mas havia um motivo a mais que alimentou o ódio dos irmãos, e foram os 2 sonhos de José. Veja, José tinha recebido as honras de Jacó, o pai, através de uma túnica ricamente ornamentada. Isso parecia significar que Jacó considerava José como sendo superior a seus outros filhos. Também mostrava que ele tinha a intenção de dar para ele a maior parte da herança. Jacó, querido, Jacó deveria ter lembrado que o favoritismo é terrível para uma família. Acaso, por esse mesmo favoritismo, o próprio Jacó não tinha sido forçado a separar-se da sua mãe? E agora, esse mesmo favoritismo o separaria de seu filho José? Mas ele cometeu um erro. E agora vem algo que não entendemos. Deus vem e parece confirmar o favoritismo de Jacó, dando sonhos a José. Veja o que diz Gênesis 37, 4 e 5. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais. O relato bíblico continua dizendo no verso 11 o seguinte, que seus irmãos o invejavam, mas seu pai meditava nisso. A cena descrita no primeiro sonho era um sonho agrícola. Nós estávamos nos campos pondo feixes, e o meu feixe, disse José, se levantou e ficou em pé, e os feixes de você se curvaram perante o meu. Isto sugeria que José
iria exercer algum tipo de autoridade sobre seus irmãos. No segundo sonho, era um sonho com visões celestiais. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante José. Na antiguidade, esses símbolos astronômicos simbolizavam os governantes. O sonho simbolicamente predizia a superioridade de José sobre toda a casa de Jacó. O próprio pai de José,